sintomas físicos? É muitas coisas, assim, porque eu sou ansiosa. Então, porque eu tava muito atrasada, morrendo de fome. Gente, estou aqui com um saco de lixo para tirar todas as coisas que a gente detectou na despensa e na geladeira da Rita que não estão ajudando o intestino dela. Será que dá para melhorar um atleta que já come saudável? E aí? E aí, vamos lá, quero saber um pouco mais da sua rotina, da sua alimentação. E o que eu como hoje com certeza é diferente do que eu fazia nesse tempo todo. Chegou o grande dia. Hoje, finalmente, vamos ver o resultado da reprogramação intestinal no Ítalo e na Rita. Vamos descobrir juntos o que mudou na saúde e na vida deles nesse curto espaço de tempo que a gente fez o protocolo. Você vai ver na prática o impacto positivo que uma saúde intestinal restaurada pode resultar na sua vida. O episódio de hoje vai ser diferente. Vou receber a Rita e o Ítalo aqui em casa para fazer um almoço e a gente discutir sobre as melhorias que eles tiveram após esse protocolo de reprogramação intestinal. Bora, né? Deixa a campanha aqui. Acho que só vai ter. Oi! Bem-vindo! Tá, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Oi, Rita! Tudo bom? Tudo bom? Bem-vinda! Obrigada. Obrigada por ser presente. Fiquem à vontade. Vocês. E aí, hoje quero saber o final, como que vocês estão depois desse mês de protocolo. Muita coisa pra te contar. Então vamos lá. A gente sempre cai bem, né? Não, e aí a gente vai almoçar juntos e daí vamos conversar bastante. Que delícia, obrigada. Bom, então estou muito feliz que vocês estão aqui, chegando aí a um mês, né, do nosso protocolo. E eu queria saber um pouquinho de vocês, vamos começar pelo Ítalo. Qual foi a principal insight ou mudança que você conseguiu aplicar de maneira geral, assim, o que esse mês te trouxe de insights e melhorias na sua rotina? Então é legal que de tempos em tempos é sempre interessante de pensar como é que tá indo a dieta, não é porque você tá maravilhoso que não dá pra melhorar e tem coisas que a gente esquece. E tem coisas que vão mudando também, né? Assim, a gente às vezes está numa estratégia de dieta e não vai seguir aquilo o resto da vida, né? E tem coisas simples também que a gente perde um pouco a mão. Por exemplo, não é porque você está comendo muita salada, né? 400 gramas de salada, de folha, não tem nada de fibra. Não tem fibra. Então, tipo assim, tem pequenas coisas que é interessante a gente ter noção para melhorar o aporte daquilo ali, né? Especificamente. E acho que o que mais mudou para mim, talvez, tenha sido o incentivo dos chás. Que eu comecei a tomar, porque eu sempre soube que era legal, interessante, sempre coloquei alguma coisa, mas faltava um incentivo, sabe? Então foi bom pra mim. Foi momentos fácil de aderir, assim, na maravilhoso, né? Muito diferente de você pegar um negócio que você tem que colocar no infusão e tal. Já tá pronto e a qualidade é maravilhosa, pelo menos eu adorei o Amazing. Qual que você gostou mais? O Foco. E é ótimo, né, que tem o chá. Eu variei muito, então eu estou suspeito pra dizer. E o da noite eu sempre acho que aquele é o que mais faz a diferença pra mim, porque eu às vezes tento desacelerar um pouquinho, pra mim é legal. Daí a rotina pesada, chega aquele momento da noite fazendo o ritual, né, daí põe umas ervinhas mais tranquilizantes. Muito bom. Mas em suma então é mais pra, acho que foi interessante pra eu poder reavaliar o que eu estava fazendo, que é excelente de fazer de tempos em tempos, e com um olhar a mais, a gente sempre muda para melhor. Sem dúvida. E para você, Rita? Eu acho que eu saí daquele baiacu original, e agora eu consigo perceber um pouco mais o meu corpo de acordo com o que eu como. Então, se acontece, porque aconteceu nessa trajetória alguns escapes, aí eu senti o efeito bem mais evidente do pontual, que, né, ali do que antes, que era um inchaço constante, né? Então essa foi assim um dos inúmeras coisas que eu aprendi. Eu acho que é isso. Eu também adoro o chá, já conhecia o chá, então já tomava, já fazia parte do meu ritual.
Mas foi uma experiência incrível, assim. E foi muita... Você já tinha hábitos bons, né? Mas a gente deu uma mudada em alguns hábitos ali. Como foi? Foi muito difícil isso para você? Como que foi? Como toda a construção de hábito, né? Algumas vezes escapou. Eu tentei me perdoar e no dia seguinte começar de novo como uma nova oportunidade de acertar. Mas acho que é um processo, né? Então esse mês foi um processo para eu aprender novos hábitos, abrir mão de outros, né? Manter alguns e acho que é uma continuidade. Então daqui para frente, quanto mais eu continuar praticando, aquilo vai se tornar parte do meu dia a dia e não vou mais esquecer. Sim, né? Então, e eu acho que o entendimento, né, o porquê que a gente tirou tais alimentos, o impacto disso no seu organismo, acho que esse entendimento também ajuda muito você depois ir seguindo, né, da sua autonomia. Da autonomia de fazer escolhas. Exatamente. E de seguir em frente. Embora eu adore sua companhia. Né, mas em contextos sociais, em outros contextos, é muito importante eu saber, enfim, o que faz sentido para mim e como que meu corpo vai reagir àquilo. Por isso dúvida. Que ter conseguido desenchar me garantiu ter uma observação, uma percepção muito melhor de mim, do meu corpo e da minha reação, reação corporal em relação aos alimentos. Eu sempre falo isso, que quando o paciente está muito ruim, ele não consegue ter noção do que, até a água me faz mal, eu escuto isso direto, né? Então a gente tem que trazer a pessoa para um equilíbrio, ali para ela entender o que pode ser o gatilho, isso é super importante. Obrigada por ter me ensinado isso. Foi uma trajetória deliciosa. Ainda há um caminho, porque, claro, a gente carrega esse aprendizado para além de um mês. Então, com certeza eu vou me manter mais atenta a outras questões, né? Enfim, como uma jornada mesmo de cuidado. Sem dúvida. Bom, eu preparei um almoço pra gente com alimentos saudáveis que podem incluir na dieta. Então, vamos lá almoçar? Vamos. Obrigada. 12º dia da reprogramação intestinal, depois de 2 dias no hotel, comendo coisas que não estão ali na minha casa, né, da minha dieta, mas super me atendeu, enfim, foi bem tranquilo. Sem inchaço, ó. Que maravilha! Bom, a gente tem de entrada aqui uma salada aqui à direita, que é couve, aquela couve kale, que é aquela couve mais crespinha. Essa é bem rica bonita. Em fibra. Aí tem, misturadinho nela, tem uma quinoa, semente de romã e abóbora. E essa outra salada é mais de folha, cenoura, com um molhinho de mostarda e azeite. Então, pra gente começar a refeição aqui com uma boa oferta de fibras, né? Então, de um jeito diferente. Então, isso é legal, né? Porque a gente às vezes pensa salada, tem que ser alface, tomate. Não, dá pra gente variar bem, né? Então, é linda. Tá super saborosa. É sempre legal, né? A gente fazer uma mesa, colocar a refeição de uma maneira que dê mais vontade de comer. O que é isso aqui? É cebola? Abóbora. Abóbora, bom. E romã. A semente de romã tem muitos... Adoro. Vocês querem que eu sirva? Eu quero, por favor. A semente de romã tem muito polifenol, né? Sim. É bom para quermância, que nos 2 testes ela estava baixa, né? Exato. E falando em falta de quermância, então você já usou probiótico alguma vez? Então, já usei algumas cepas aí, mas era interessante a gente usar a quermância, né, para continuar isso daí, evoluir um pouquinho. Eu acho que tem vários benefícios aí, né? Sim. Eu sou fã da quermância, então eu quero ter mais. Então, a gente pode continuar esse protocolo com os probióticos. Então, pra Rita, no início eu não coloquei probiótico,
Porque muitas vezes, quando a pessoa está estufando muito ou quando está com super crescimento bacteriano, que foi o seu caso, a gente colocar o probiótico já de cara pode até piorar os sintomas. Então, o ideal é que a gente trabalhe mais a barreira intestinal, digestão, diminui a distensão para depois, num segundo momento, poder pensar em colocar o probiótico. Já o Ítalo não tem muito sintoma, né, de gases, distensão. Então a gente já poderia começar com probiótico, até pelo seu teste de microbiota, o grupo ali das bactérias mais anti-inflamatórias e tal estava mais reduzido, então você se daria super bem de começar um mix de probiótico. Olhando meu exame, eu acho que cairia muito bem, né? Acho que para você é uma coisa que dá pra gente agregar bem. Que a ideia é essa, melhorar a performance. Acho que a quermância tem um papel interessante. Vamos testar. E pra mim agora que já tô com os sintomas mais controlados, faz sentido entrar com probiótico? A gente vai esperar ainda um pouquinho mais, mas daí num segundo momento, né, completando ali uns 2 meses dessas estratégias de barreira, de gestão, a gente pode entrar sim. Daí eu acho que vai ser legal. Bom, de prato principal, a gente tem um frango grelhadinho, com temperinho de cúrcuma, açafrão. Temos um St. Peter grelhado também, um pouquinho de limão. Aí a gente tem de legumes uma batata doce laranja e tem ali uma berinjela com abobrinha e tomate e um arroz negro. Aí tentei pegar todo o cardápio dos dois, né, como tem algumas coisas que diferem em vocês. Mas a Rita consegue comer ali as proteínas para os dois. A Rita tem que tomar um pouquinho de cuidado só com a coalhada que está na batata doce, mas tirando isso dá para comer. E o Ítalo tem mais sensibilidade à lectina, né, que a gente encontra mais na berinjela. Então esse eu acho que também não é para você. É isso. Tá muito cheiroso tá lindo aqui, tá lindo. Bom apetite. Bom apetite. Ítalo, fala um pouco assim, você sempre fez uma dieta mais baixa em lectina? Olha, na verdade não, né? Tá. É que quando você vai afunilando a performance, você começa a perceber que tudo pode fazer algum sentido, né? Tudo pode fazer dar algum resultado, uma diferença e tal. Então eu já tenho a percepção um pouco mais aguçada e estudei muito sobre as lectinas. Então algumas delas eu já bato o olho, vamos ver como que é feito isso daqui. Porque querendo ou não, eu posso gostar muito. Sim, sem dúvida. Como eu te comentei da berinjela. Mas pode não cair bem. Não é que não vai cair bem. Pode ser que caia muito bem, mas... Então você não sabe como que foi feito, todos os detalhes, né, de que foi feito, se quebraram bem as lectinas e tal. E qual que é o melhor jeito, então, pra eu, por exemplo, para eu fazer em casa? Acho que não é um problema pra mim, mas pensando pra fazer em casa do jeito ideal. Então, alguns legumes... alguns legumes é legal sempre cozer um pouquinho mais, né? Deixar usar mais pressão, deixar de molho antes. Tudo que você puder fazer pra quebrar as lectinas. Eu não manjo muito de berinjela, então por isso que eu não faço em casa, não sei. Mas assim, a casca, as sementes, elas são mais difíceis, né, de processar. E a berinjela tem muita histamina. Então, para quem tem intolerância à histamina, essa combinação tomate e berinjela já não é o ideal. E Rita, assim, uma das coisas que você comentou na primeira nossa conversa, que o sono era uma coisa mais difícil para você. Como que ficou nesse período? Eu passei a dormir um pouco melhor, mas eu acho que aquele estufamento que acontecia inclusive de noite antes de dormir, que dá até um desconforto para que lado você deita da cama. Então, como isso melhorou muito, isso me facilitou muito também para dormir. Para dormir, legal. Né? Então, eu acho que melhorou sim a qualidade do sono. E também porque eu fiquei muito focada esse mês em tentar dar conta das questões emocionais que também interferem no sono. E aí eu comecei a fazer yoga, inspirada em você, pela sua sugestão. Que legal! E foi muito legal, porque isso também me ajudou a respirar e dar uma relaxada, então melhorou também bastante o sono. Acho que foi uma boa combinação. Uma coisa legal da yoga
que ela trabalha muito o nosso sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento que está envolvido também com melhora da digestão, da motilidade do intestino. Então, ela com certeza vai ajudar. Até intestino constipado também ajuda. E estar bem com a barriga para fazer yoga também faz diferença. Porque eu já tive a experiência de estar desconfortável e não consegui fazer, porque são posições que demandam ali né, a própria respiração. E se está muito estufado, nem respira, né? Não, é horrível. Eu lembro que você falou também no nosso primeiro encontro que a atividade física, às vezes quando você estava estufada, atrapalhava, né? Sim, correr, isso melhorou? Estufada, não existe a menor chance. Melhorou muito, sem dúvida. Melhorou muito. Não, nesse período eu tô com muito mais dias bem do que mal. E assim, tive as minhas experiências dos dias um pouco mais inchada, mas em função também das minhas perdidas, assim, né? Algumas vezes a bactéria do mal ganhou. Oi, vocês não sabem que doideira aconteceu hoje. Hoje é o 16º dia da reprogramação intestinal e de praxe aqui em casa a gente faz uma sessão cinema, né? A gente assiste um filme em família e come pipoca, né? E hoje eu completamente me esqueci que estava fazendo a reprogramação intestinal, mas completamente. Comi um balde de pipoca, então comecei comendo pouca pipoca ali que a gente faz naquela máquina que não vai óleo. E tava tudo bem, aí apareceu minha filha com um saco de pipoca doce e eu fui pegando dela e quando eu me dei conta que já tinha acabado o filme e a pipoca, que já tinha acabado os dois, eu vi que eu tinha comido muita pipoca, tanto da tradicional quanto da doce, que eu acho que essa foi a mais complexa aí foi a que eu mais fiquei chateada de ter comido. E enfim, é a tal distração que a gente tem com os eletrônicos, né? Então, 2-0 para microbiota do mal. E assim, de dificuldade, se a gente puder destacar o que mais te pegou, assim, de dificuldade? Acho que foram os eventos sociais. Porque foi difícil administrar, estar com outras pessoas em contextos sociais, numa dieta que não tivesse alho e cebola, que é tão comum para todo mundo. Então as pessoas respeitam e entendem bem que eu não consumo leite, não consumo glúten, e isso tá tudo bem, eu normalmente levo as minhas coisas, mas para as comidas gerais é um pouco mais difícil. Então nesses contextos sociais e comer fora, aí foi um pouco mais desafiador. Oi, continuo aqui no congresso no fórum, né, de diversidade e inclusão, e hoje eu vim preparada. Eu sabia que ia ter o coffee break, que ia ter coisas que eu não posso comer, então me preparei, trouxe uma fruta, etc, e foi ótimo, até quase o horário do almoço. Porque no horário do almoço eu tive uma reunião, e aí eu acabei ficando na reunião e eu perdi o almoço. E agora eu tô morrendo de fome, né? Então eu vou ter que partir para um pãozinho de queijo, um bolinho, enfim, alguma coisa que tiver aqui. Tomei meu colágeno para tentar dar uma amenizada da fome. Ainda assim, você vê, o que eu quero dizer eu vim com tão boas intenções, né? Tão preparada ali, trouxe o lanchinho, vim com boas intenções de não furar, ainda que eu teria furado levemente no almoço, porque a comida de restaurante provavelmente estava temperada com alho, cebola, enfim. Mas vou dar uma furada agora à tarde. É o que temos para hoje. Aí a gente tem as estratégias, né? Enzima digestiva, para esses momentos, uma tintura, né? Foi muito... As enzimas realmente fazem diferença. Você come fora, então? Eu como muito fora. E como você faz, assim, num contexto social bem diferente, assim, aí come e pronto? Ou você tenta cuidar, assim, por exemplo, quando você está em contextos sociais muito diferente da sua alimentação? É um pouco... É que assim, eu penso em me manter num shape, enfim. Se eu for beber, por exemplo, algumas escolhas, né?
Boa, já dá as dicas se a gente quiser tomar um drink, já que hoje é sexta-feira. Por exemplo, você vai beber, é interessante você buscar um vinho branco ou um vinho rosé, que são mais leves e tal, para poder performar no dia seguinte, por exemplo. O vinho tinto, ele pesa mais, né? Então eu tento evitar o vinho tinto. Eu adoro o vinho tinto, mas ele cai mais leve. Eu uso algumas coisinhas para ajudar no processo de metilação também. Bem complexo B, uma N-acetilcisteína. Não sei nada, mas do NAC eu sei. Que é maravilhoso, super interessante usar. Isso ajuda também, mas aí você pode comer um pouco mais leve, né? Tirar um pouquinho a carga de carboidrato, escolher ou você vai no carboidrato ou você vai na gordura, mas quando você está bebendo é melhor ir um pouco menos no carboidrato, né? Porque o álcool ele já vai se comportar como um carboidrato ali, né? Eu sempre falo isso, até para quem quer perder peso e tal. Consumir um prato de massa, daí você vai lá toma vinho, daí depois você põe sobremesa. Nossa, daí você vai acordar o dia seguinte inchado, com o cérebro bem lerdo, né? Então, tipo, fazer essas escolhas, você quer tomar uma taça de vinho, pega uma proteína. Cai melhor. Cai bem melhor. Não que você não possa fazer isso, mas com doses menores, né? Não precisa se esbaldar em uma massa e tal. Não vai cair muito bem, né? Então eu penso mais em performance. Como one meal a day, você precisa saber quebrar muito bem o jejum, independente. Se eu faço algum evento social, eu gosto de fazer um mimicking diet, onde eu evito pelo menos carboidrato, em momentos que eu não deveria estar quebrando meu jejum ainda. E eu, como uma vez, coloco carboidrato em uma refeição só. Assim eu comprimo o jejum metabólico. É uma estratégia para se usar, saindo bastante. Mas eu não tenho crise em fazer um jejum, não fazer, enfim. Quando eu não faço jejum, acabo fazendo um jejum longo, de 16, enfim. Nunca deixo de fazer. Essa coisa da quebra do jejum é muito importante. Eu tenho alguns pacientes que, eu faço jejum. Aí sai para jantar, volta 10 da noite, comeu meio de tudo, pula o café da manhã e acha que está fazendo o jejum. Isso metabolicamente nem ativou ali, né? Uma pessoa acordar sem fome depois de um jantar mais reforçado ali, ou mais tarde, é quase que fisiológico. Comeu muito tarde, né? Então tá fazendo que jejum que tá fazendo, né? E o jejum fisiológico, né? Que todo mundo deveria fazer, na minha opinião, de 12 horas, um ramadã, assim, pra dar um tempo pro microbiota, né? No protocolo de reprogramação eu sempre falo, 12 horas sem comer. E tem gente que tem muita dificuldade. E Rita, da sua performance mental, vitalidade, como você se sentiu nesse mês? Eu me senti melhor. Teve até um dia, esses dias eu fui num fórum de diversidade e inclusão e comecei a ter vários insights. Que legal. E várias coisas e muitas ideias. E comecei a escrever e pensei, nossa, isso tá anormal. Então eu percebi, claro, tinha um estímulo ali do assunto, mas não era só isso, né? Aquilo foi só uma observação para as outras coisas. Então eu me percebi mais ativa nos meus pensamentos, assim, com mais clareza. Acho que lembra que eu comentei que eu tava com brain fog, né? Aquela situação bem da... Aí na hora que você vai melhorando o intestino, colocando aquelas bactérias em ordem, diminuindo... Mais foco pra trabalhar. Legal. Mais assim, centrada no que precisa fazer, né? É literalmente mais clareza. É impressionante. Uma coisa que a gente vai fazer agora, que terminou o protocolo com você, e é o que eu sempre oriento até no curso, que essa dieta não é para sempre. Então, o que a gente vai fazer agora é começar a reintroduzir aqueles grupos de alimentos que a gente tirou. E quando a gente fala em FODMAP, a quantidade importa muito. Então, por exemplo, o cebola e o alho, que eu acho que é o mais limitante de comer fora, né? Daí o que eu falo pro paciente? Você vai poder voltar a comer cebola e alho. Por exemplo, pra mim, Karina, o alho pega muito. Então, se eu pedir um prato que... a última vez que eu fiz isso, um camarão à provençal, nossa, eu passei 3 dias nocauteada, assim.
Aí não dá. Mas se tiver um alho ali no tempero que não seja muita quantidade, também não me faz mal. Então, isso que a gente vai testar com você, reintroduzindo cada grupo de alimento com pouquinha quantidade, fazendo o desafio de ir aumentando. E daí a gente vai entendendo, então esse grupo dá para entrar, esse não. Realmente o glúten, até para nós duas, né, por conta dessa questão genética, é um alimento que não dá para ser de frequência na nossa vida. Mas o resto a gente vai conseguir reintroduzir muita coisa. E daí você vai saber exatamente, no meu caso, é xilitol e alho, são os que eu não me dou bem. E alcachofra, infelizmente, eu amo alcachofra. Então eu tô comendo esse arroz e lembrando da sugestão que vocês me deram no supermercado, do arroz basmati. Maravilhoso, né? Nossa, ficou muito bom. E é um arroz que dá pra fazer sem alho, sem cebola e fica perfeito, né? Perfeito, dá pra fazer. Eu fiz ele com o caldo de ossos. Olha, que legal, boa ideia. Deixei ele fervendo no caldo de ossos, ficou maravilhoso. Meus filhos comeram e assim, ninguém nem... Nossa, adorei essa ideia, eu não também, tinha pensado. Isso. Ficou uma delícia. Fantástico. E fiz também, quero fazer agora no leite de coco, que eu fiz ele, fiz outras carnes no leite de coco e misturei, porque eu achei que ficou também bem gostoso. Enfim, adorei. Foi uma dica, no assim, leite de coco fica bem delícia. E ele dica purinho ótima. também é ótimo. É legal a gente variar o tipo de arroz também, né? Sim. Tem um basmati, esse arroz negro também é bem gostoso. Ele tem um pouquinho mais de proteína, sendo que o arroz normal, uma quantidade de fibra legal. Eu gosto do negro. O que pra mim é difícil são os meus filhos. Então eu acabo fazendo e só eu como, né? Mas o basmati você ganhou ele, Mas né? o basmati eu ganhei eles. Então ficou super prático, né? Então foi uma delícia. Obrigada pela sugestão. Chegamos aqui à nossa sobremesa. O Ítalo fugiu da sobremesa, ele não quis o doce. E a gente tem aqui um cookie com farinha de amêndoa, chocolate 70%, e ele é adoçado com açúcar mesmo, né? Pouco. Então a proposta é ser um doce mais saudável, mas que não tenha os adoçantes, né? Então quando a gente quiser consumir algum alimento assim mais doce, que seja com açúcar mesmo, é melhor do que os adoçantes para quem tem as questões intestinais. E Rita, finalmente chegamos ao final do nosso reality. Queria agradecer demais a confiança, a disponibilidade de você participar. Foi muito legal conviver com você esse mês e tenho certeza que a sua história vai ajudar muitas pessoas. Então, muito obrigada por ter aceitado esse desafio. E para finalizar, eu queria saber, assim, qual mensagem você deixaria para quem nos acompanhou aqui nesse período? Bom, também te agradeço muito, porque, enfim, com a sua ajuda, transformei minha vida em muitas coisas. Acho que eu diria para as pessoas terem um autoconhecimento, assim, tentarem associar o que elas comem com o que elas sentem, porque a partir disso elas conseguem modelar um pouco, né, o que fazer. E eu tive o privilégio de ter você me ajudando com isso, porque como eu comentei, eu não estava conseguindo fazer não estava tendo essa percepção dos alimentos e você me orientou de forma, enfim, milhões de coisas, né, de forma eficiente, carinhosa, acolhedora e tudo mais. Mas acho que eu diria tudo isso, porque ter tirado esses alimentos que não me eram benéficos, melhorou o meu sono, né? Melhorou a minha disposição, né? A minha energia ali. Pode deixar que tá uma delícia. Todo mundo só não vai comer esse doce aqui, quem vai comer sou eu. E principalmente melhorou o meu estufamento, né? Então assim, sem palavras para dizer o quanto isso é importante. E espero que as pessoas busquem, né? De fato, eu espero que as pessoas encontrem nessa experiência informações e ferramentas para que elas possam fazer por elas mesmas, né? E mudarem, porque Sim. faz diferença. Sim. Faz muita, muita diferença. Muito legal isso que você trouxe, porque essa questão do autoconhecimento, da informação correta, isso é libertador, né? Porque traz autonomia para vocês terem, né, uma vida melhor ali, se libertar dos sintomas, se autoconhecer, de saber
faz bem ou faz mal. Sim. Eu atendo muitos pacientes que acabam sofrendo demais, passando em muitos profissionais e não resolvendo o problema, né? Então tem que ter essa construção junto ali com o paciente, né? Da informação, dele entender o porquê tá fazendo, o que ele tem e ele construindo isso junto com o profissional. Sim, isso é fantástico. Conhecimento é liberdade, né? É liberdade. Então, você tem toda a razão. E que bom que você me trouxe tanto conhecimento. Obrigada. E tanta coisa boa. Então te agradeço muito também. Também por isso. Muito obrigada. Então vamos comer nosso cookie, que a gente está há um tempão com vontade, não só nós. Foi delicioso. Primeiro, queria agradecer você de ter acompanhado esse reality e espero que você tenha aprendido bastante sobre saúde intestinal. E agora, antes de encerrar essa edição do reality, eu quero deixar frisado algo que é muito importante, que eu sempre digo. A saúde começa pelo intestino. Já são milhares de pesquisas científicas mostrando o quanto que um intestino desregulado vai impactar na sua qualidade de vida, no seu emocional, na sua disposição e vitalidade física, na sua performance mental. E eu quero fazer um convite especial para você que sofre dessas questões intestinais, de falta de vitalidade, de falta de foco, concentração e até com um emocional mais instável. Se você quer se ver livre de todos esses sintomas, eu vou no dia 7 de novembro dar uma aula ao vivo que eu vou ensinar como aplicar o protocolo de reprogramação intestinal que eu fiz com a Rita e com o Ítalo. Para participar dessa aula, basta se cadastrar aqui no link que está na descrição desse vídeo, gratuitamente, e eu te vejo lá. Então, respira. No primeiro episódio, a gente conheceu a história do Ítalo. Nossa, essa foi boa. Gostou desse conteúdo? Então eu quero te fazer um... Não, vou... Teste, tá me ouvindo? Essa... Não. O protocolo vai transformar sua rotina em 28 dias. E tá dando uma vontade. Olhos de conchinha. Quer que eu acorde ele? Engraçado. 34 ovos. Não, isso aqui a gente tá montando a mesa do Ítalo e tá sendo muito desafiador, né? Porque são tantos ovos que eu até derrubei no chão. Aqui, ó. Tava vendo a hora que ia fazer isso. Alguém quer um ovo aí? Ai, tá brincando!